Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Chegamos ao Evangelho de número 80, a edição de número 80 dos nossos vídeos, e muito obrigado desde já pela sua companhia, pela sua energia que nos faz chegar até aqui, sem dúvida alguma. Começamos também, né, o mês de julho, para variar, né, mais um ano aí correndo, né? Você já reclamou disso esse ano? Ainda não? Muita gente já reclamou, né? Eu, inclusive, né? Que o ano, assim, parece que está correndo, né? Mas se a gente for pensar, a gente fala isso todo ano, né? Mas que seja bem-vindo aí esse mês de julho, né? Que traga muitas coisas boas para a gente também. Eu sou o Douglas, tarifeiro aqui da casa, né, do nosso Educandário Leon Denis, do nosso Centro Espírita Educandário Leon Denis, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, em mais essa jornada, né, de reflexão, de leitura do nosso Evangelho e principalmente de boas vibrações, prece e orações. E hoje, né, já notaram, voltamos ao nosso centro, a antiga construção, onde, né, ficava primeiro aí, ficou durante muito tempo o nosso educandário, muita gente conheceu, né, muitos tarefeiros trabalharam lá nessa casa, e hoje eu volto para que todo mundo mate um pouquinho a saudade, para que todo mundo, né, possa ressentir a energia boa de lá, né? Eu falo essa palavra ressentir, né? Que parece por um aspecto negativo, né? Mas, ó, é sentir de novo, né, gente? Ressentir. Então, levo aí pelo bom lado, tá bom? Então, né, nosso primeiro evangelho no lar aqui do nosso mês de julho de 2022, aqueles recadinhos super básicos, né, mas sempre indispensáveis. Ruídos, né, gente, podem acontecer, tá? Então, tá tudo certo, né? Faz parte aí da nossa rotina, do nosso dia a dia. Lembrar vocês também da nossa aguinha. Opa, deixa eu chegar pertinho de mim, senão não aparece. Da nossa aguinha para ser fluidificada. Eu tô aqui com o meu copinho. Ao final, né, como vocês já sabem, a gente faz a nossa prece para encerrar, e com isso, né, nessa prece também a gente pede para que as águas sejam fluidificadas. E você pode ter o seu copinho, assim como eu estou fazendo hoje, uma jarra, uma garrafinha, aquilo que você achar melhor, tá bom? Para iniciar, então, claro, vamos de prece inicial, a nossa prece de abertura. E hoje, pessoal, eu trago aqui uma prece, né? Recorri aqui a mais da tecnologia, tá? Procurei aqui uma prece que eu já tinha ouvido, na verdade, né? Um trecho psicografado pelo Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, que não deixa de ser uma prece, e é com ele que a gente começa hoje. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Que assim seja. Como eu disse, então, essa é uma psicografia, né, gente, do Divaldo Franco, que foi ditado na obra, né, foi ditado, aliás, pela Joana de Ângeles, tá? Da obra Vida Feliz, né? Uma das obras aí
do Divaldo, né? E eu acho muito bonito esse trecho porque ele dá um despertar. Eu li ele faz um tempinho e disse, poxa, era bem propício, né? Bem cabível. E aí consegui achar aqui rapidinho na internet, não lembrava exatamente o que dizia, mas consegui achar aqui na internet para vocês, né? Depois, no final, a gente vai ter também, né, um trechinho de Chico, né? A gente vai ter aqui um trechinho do Chico também para nossa prece final. E como leitura para hoje, então, para começar, né, essa parte prática aqui do nosso, perdão, essa parte prática aqui do nosso evangelho, abrindo aqui, eu tô com o evangelho novo, né? Achei essa versão aqui, gente, que é uma atualização daquela outra versão, né, que é bem comum, só que essa aqui tem a letra um pouquinho maior, daí eu consigo até, ó, me livrar um pouquinho dos óculos, e ela tem mais anotações, ela tem mais um material, assim, técnico para a gente trabalhar na prática, para a gente discutir, conversar, debater, estudar e aprender, né, que é o nosso objetivo, tá? E aí, eu abri aqui, pá, veio no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Veio bem aqui no comecinho, né? E então eu vou começar, gente, daqui mesmo, tá? E vou até o final aqui desse item, tá? O que é preciso entender por pobres de espírito? O que a gente precisa entender por pobres de espírito? Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas são palavras, né, lá de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, retirados, então, do Evangelho, né, de Mateus. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é dele e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito do espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder
e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido, ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. E aí a gente chega ao final aqui do item, né, de fato, tá? Mas eu aconselho, né, quem você aí de casa e tal, depois, né, continuar a leitura, porque ali no todo aquele que se eleva será rebaixado, porque ele acaba se conectando, tá, com a situação aqui. Não o farei aqui nesse vídeo para não ficar tão longo o evangelho, tá, gente? Mas então vamos lá, né, pessoal? Como eu gosto muito de dizer, eu queria um manual da vida, o que fazer, o saber a vida devia ter um manual de instruções, né? Gente, Livro dos Espíritos e Evangelho é quase isso, né? Se a gente for prestar atenção. Sempre muito contemporâneos e sempre possíveis de convergir para uma situação que eu estou passando, que eu estou sentindo e o que eu conheço, né? Sempre nessa situação, tá? E aqui a gente vê claramente, mais uma vez, mais o alerta da situação, né? De que, gente, é a questão moral, né? A questão de caráter que a gente veio trabalhar aqui, ok? E no nosso grupo de estudos da segunda-feira, ali do Educandário Leon Denis, né? A Vandeca, nossa querida Vandeca, nos disse uma situação, né, que foi dito pela doutora Jussara, que, se a gente for pensar, é realmente assustador, né? Um pouco desanimadora, mas é a realidade, e não é por isso que a gente não deve continuar no nosso afinco com tudo que a gente está vivendo aqui. Que de uma encarnação para outra, a gente evolui pouquíssimo. A gente muda, né, positivamente, pouquíssimo, né? E é uma realidade, se a gente for pensar, né? Porque se nós, né, a gente não sabe quantas encarnações a gente está aqui, de fato, né? E quantas a gente ainda vai ter que vir. Mas se a gente for pensar, for por uma lógica, se a gente, né, desse um grande salto entre uma e outra, a gente não viria tantas vezes, né? A gente não estava, né, assim, nesse trabalho tão árduo, né? Se a gente conseguisse realmente ali seguir um exemplo do Cristo, pá, né? Mas também a gente tem que ver pelo seguinte lado, que esse pouquinho já está valendo a pena. Porque se eu viesse, fizesse toda uma programação, né? Vamos combinar, não vamos ser hipócrita, passasse todo esse trabalho que a gente pede para passar, mas é trabalhoso, né? E para não ser nem um pouquinho de evolução, né? Então, já, né? Isso é um fato, isso é real, mas fiquemos contentes já com isso, né? Porque esse pouquinho, mas existe, né? E aí aqui, gente, fala mais uma vez de que não adianta, né, eu ter todo o dinheiro do mundo para mim, todas as riquezas, ou então, né, mais do que isso, esse aqui ainda vai falar mais propriamente disso, esse capítulo, essa situação, né? Não adianta eu ler vários livros, nossa, eu conheço todos os clássicos da literatura, né? Já li Pequeno Príncipe tantas e tantas vezes, né?
como eu digo que O Pequeno Príncipe, né, é um livro que a gente tem que ler a cada 5 anos, porque a gente acaba esquecendo e as situações ali colocadas, né, assim como nas obras básicas, né, não estou comparando uma coisa com a outra, só estou dizendo o sentido da leitura, a gente acaba esquecendo, né, desses significados que são tão importantes para a gente. E aí, nossa, já visitei bibliotecas, tenho, né, muito conhecimento e tal, mas e o que você coloca em prática disso? Porque a verdade já é, né, gente, a moral é coletiva, né? Mais uma vez, a gente tem aí uma situação que é o coletivo, porque não, a gente não nasceu para viver sozinho, para morar sozinho, tudo bem, mas para ficar sozinho, sem contato nenhum com humano nenhum o resto da vida. Como é que eu vou aprender alguma coisa? Aprendemos sozinhos? Aprendemos. Mas existe um limite aí de aprendizado, né? Até porque muitos, né, das nossas dívidas, vamos colocar assim, daquilo que eu preciso reparar, sobre aquilo que eu preciso evoluir, foi o que eu fiz ou não fiz em relação ao outro. Então, por que agora eu quero aprender tudo sozinho, ficar sozinho, né? Então, e eu vejo, né, levando a conversa um pouquinho para esse lado, eu vejo como cada vez mais as coisas se colocam nesse sentido, tá? Eu vejo como cada vez mais as situações se colocam, estão caminhando para isso, né? E, por um lado, é muito bom, pensando aqui, né? Existe toda uma positividade nesse gosto pessoal de morar sozinho, sabe? De querer ficar sozinho, né? Porque a gente mostra uma libertação mental de uma convenção social que muitas vezes as pessoas só seguiam para que os outros ficassem felizes e não elas, né? Como a questão de eu sou obrigado a casar, né? Nossa, você já tem mais, no meu caso, tá? Estou falando aqui. Nossa, você já tem mais de 30 anos e ainda não casou e não tem filhos? Ah, que absurdo! É, já ouvi, tá? E quem tem, e quem aí, né, tá na mesma situação, com certeza já ouviu. E se a gente pegar, né, eu como professor, hoje eu tenho alunos, né, dou aula no ensino médio, dou aula em faculdade, e na faculdade, né, gente, que a maioria são adultos, já passaram dos 20 e pouquinho ali e tal, maioria, né, alguns, né, a maioria tem essa idade, mas alguns já, não, professor, assim, ó, eu quero focar na carreira, né, não estou namorando, não tenho essa pretensão, não quero ter filhos, sabe? Já tem muito traçado esse planejamento de vida e aparentemente se sentem bem com isso, sabe? Tem certeza disso, né? E porque a gente sabe, né, que até algumas gerações aí atrás, né, nossa, a mulher, principalmente, né, tem que casar e tem que ter filhos. Essa era a função da mulher, né, desse patriarcado incrível que a gente vive, né? Vivia. Está mudando um pouquinho, mas está mudando, né? E essas novas gerações acabam demonstrando isso, certo? E aí, então, como eu dizia, a moral é essa situação coletiva, né, pessoal, que eu tenho que trabalhar, que eu vim trabalhar, e que é ela que me eleva espiritualmente, certo? E aí a gente diz o seguinte, né? A gente puxa aí pro nosso filósofo de que quanto mais eu sei que nada sei, né? Então, eu sei que nada sei, tá? Agora eu não vou lembrar se foi do Platão, se foi de Sócrates, tá? Ou se foi de Aristóteles. Não lembro de quem foi, né? Se você aí lembra fácil, ok, eu não vou lembrar. Contudo, né? Os três aí, né? Aristóteles, Sócrates Aristóteles. Opa, que deu uma travadinha aqui, gente. Tá? Então, os três, né? A gente vai ver, né? Inclusive diz aqui, vai tratar um pouquinho no próprio Evangelho, né? Eles já trataram dessa questão, né? Da espiritualidade. Já trouxeram, né, não na forma como a gente vê no Evangelho, como a gente estuda em grupos, como a gente vê em palestras, não dessa forma, né? Mas em de outras maneiras, né? Dizendo que, cara, existe algo além. Você não é só esse corpinho aí, tá?
existe algo muito além, né? Deram esses princípios aí muito antes da codificação de Kardec, né? Que fundou o Espiritismo, né? Contudo, né, gente, então a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais comprometido a gente se coloca, né? E é sobre isso, são conhecimentos morais, são cobranças morais, são situações, né, de você para você mesmo. E quanto mais você fica sabendo, mais compromisso, né? Mais pensa assim que é como se a gente, né, fosse abraçar uma árvore e cada vez assim que a gente vê melhor a árvore, mais a gente gosta dela, mais a gente sabe da nossa responsabilidade sobre ela e mais a gente tem que, né, é, é, forçar realmente, mais a gente tem que deixar esse abraço firme, né? É nesse sentido. Por isso que muita gente, a verdade é, né? E não estou falando que eu estou, ok? Não está preparada, digamos assim, né, para viver o espiritismo, né? Porque quando você descobre que não pode mais colocar a culpa nos outros, né? Que não é mais o fulano que é responsável, você que é responsável, o ciclano que é responsável. Não, eu sou assim porque ele não fez tal coisa, porque aquilo. Não que essas influências não existam, mas você pode mudar isso, né? E não deve ficar esperando por esse outro, né? Quando a gente descobre isso, uau, é doloroso. E nem todo mundo está preparado, e às vezes está preparado, mas simplesmente não está afim, né? Acontece. Mas então a gente está falando, né? E aí, automaticamente, sabendo disso, eu sei que menos é mais. Eu sei que não é ter, é ser. E isso dá pano para manga. Tem muita coisa aí dentro para ser discutida, mas principalmente para ser refletida, vivida, né, na prática, tá? Então, é sobre isso que a gente conversa um pouquinho hoje. E agora vamos então para a nossa prece final, encerrar esse evangelho no lar de hoje. Então, temos aqui, né, eu trago, pessoal, aqui como eu disse, para a nossa prece final, um trechinho do livro Agenda Cristã, uma psicografia, né, do Chico, para momentos de crise. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é muito complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucionada. O tempo não passa em vão. Também, aqui nessa oração, agora seguindo a tua inspiração, a intuição, pedimos, rogamos a espiritualidade amiga para que as águas sejam fluidificadas no sentido de que cada aprendizado, cada conhecimento, tudo aqui adquirido seja efetivado e reiterado. E tudo aquilo que precisamos também, mas não temos ainda a compreensão ou a mínima noção de que nos é necessário, também estejam nesses fluidos para que sejam absorvidos por todos os nossos corpos.
gratos por mais esse momento, finalizamos. Que assim seja. E claro, não pode faltar o nosso brinde à espiritualidade para finalizar esse nosso evangelho de número 80. Muito obrigado pela sua companhia, pelas boas energias, pela conexão, né, em todos os sentidos da palavra. E até a outra semana, então, né, daqui a 15 dias, com mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leão Denis.